Eu esqueci, não é difícil. Esse capítulo de hoje, ele tem muita coisa de uma forma muito resumida. É muito complicado, né? Ele trata de um período que aconteceu muita coisa. Muita coisa mesmo. É o avanço da igreja, né, pastor? O século XIX aconteceu muita coisa na igreja, muita coisa. De 1801 a 1900 aconteceu muita coisa. E aí o livro ele põe muito resumido. E fica difícil do aluno, lendo o livro, se situar na história, né? Verdade. É muito complicado. Mas a história da igreja dá um curso de um ano aí, se a pessoa for fazer bem detalhado, é muita coisa. Muita coisa. Pastor Vladimir, Oi. explica uma coisa, quem está em tempo ainda, a gente, acabando o curso, encerrando o básico, for fazer o bacharel, as disciplinas que a gente já fez, a gente não precisa fazer de novo, não é isso? Não, faz de novo, mas de uma outra forma. Ué, como De assim? uma outra forma. Aborda outros conteúdos. Dentro Mas às vezes... dentro daquele mesmo assunto, você aborda um outro conteúdo, conteúdos que geralmente não são abordados no básico. E aí vem eu pensei que você eliminar. Não, não elimina não. Mesmo? Não elimina não. Entra Porque muita filosofia. Na faculdade, quando você muda de um curso para o outro, está fazendo administração, vai fazer direito, teve alguma, por exemplo, teve alguma coisa relacionada à administração no curso de direito, você já elimina, né? Não vai fazer de novo, né? Só faz as pertinentes, né? Porque ali são dois bacharéis, né? É diferente. E aqui é de básico. É diferente. Na verdade, esse curso aqui, o básico, o médio, ele é um preparatório para a pessoa não perder a fé na faculdade. A verdade é essa. Pegar o gosto. Quê? Pegar o gosto, né? Aí vai já acaba e faz. Mais ou menos, porque quando a pessoa na faculdade, aliás, nós vamos ver hoje justamente fala sobre alguns acontecimentos no meio do cristianismo que acabou com a fé de muita gente, que é o que tem nas faculdades hoje. As faculdades reconhecidas pelo MEC. Nós vamos ver um pessoal lá. Assim, vocês conseguem ver o meu mouse? Pode ser, irmãs. Pode ser, irmã. Vocês conseguem ver o meu mouse andando, então? Tá vendo esse sujeito aqui? Que eu tô com o mouse em cima? O teu áudio tá ruim. Tá ruim? Tá trêmulo. Tá para todo mundo? Pelo menos... Para mim tá normal, pastor. Para mim tá normal. Então pode ser a internet aí, Marcelo. Sinal da internet. Eu vou desligar o meu áudio. Então, olha só. Esse sujeito aí do mouse, ele que o mouse está em cima dele, ele foi um sujeito que trouxe uma incredulidade enorme acerca da Bíblia, de uma série de coisas. A partir dali, o curso de teologia passou a ser um curso formador de incrédulo. Não é tão fácil isso, não. Mas vamos iniciar. Eu vou pedir para a Josi fazer essa oração para a gente iniciar a aula. Josi, está aí? Tô aqui.
Então, Minha internet está um pouquinho ruim, mas tá. Amém, oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Deus, por mais um estudo, Senhor, debaixo da sua graça, da sua santa e gloriosa proteção. Senhor, nos capacita, abre a nossa mente, Senhor, o nosso entendimento, Senhor. Ser conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos falar sobre o período aí de 1789, essa é a data da Revolução Francesa, tá? Onde o povo na França se revolta contra o governo, contra a monarquia, e gera uma anarquia enorme na França, onde até a prisão lá é invadida, a queda lá da Bastilha, tem a foto aí à direita aí em cima, e várias execuções são feitas, né? É aquela situação em que o sujeito chega no poder, ele quer fazer justiça e sai matando uma porção de gente. Eu não sei se vocês já viram isso. Já viram um filme chamado Morte ao Rei? Alguém já viu esse filme, não? Eu não. Não vi não, pastor. Não, também não. Depois experimenta ver esse filme, procura aí no YouTube. Ele fala do período em que os puritanos dominaram a Inglaterra. Foi um caça às bruxas. O crente, quando ele assume o poder, ele quer caçar quer botar na fogueira o não crente, né? Foi uma caça às bruxas na Inglaterra, né, que aconteceu. E toda pessoa que chega ao poder, né, aí tirando essa parte da religião, ela tem um ideal de justiça, né? Ela quer trazer igualdade para o povo, quer fazer justiça ao povo. Quando ela chega lá, ela mata todo mundo que é injusto. E foi o que aconteceu na Revolução Francesa, aquele ideal de liberdade, igualdade, fraternidade da Revolução Francesa, né, que é uma influência do iluminismo, muito bonito, mas na prática não acontece. Tá? Na prática não acontece porque o ser humano é ser humano, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, não é assim? Então, esse é o ser humano. Então, se eu chego no poder, eu vou fazer justiça e os injustos são aqueles que são meus opositores, né? São aqueles que se opõem contra mim. Tem um professor de História da Igreja, que eu acho que é Lucas Gesto, que ele fala, quem é o herege? O herege é aquele que fala ao contrário do que eu falo, né? E o injusto é aquele que faz ao contrário do que eu faço, né? Então, esse é o conceito aí de injustiça para o ser humano. Então, quando um grupo do povo toma o poder na França, aí é uma matança danada, aí outro grupo toma, aí é uma matança danada, e esse palco da Revolução Francesa abriu espaço para o Napoleão entrar como imperador em 1804. Tá? A Revolução Francesa tem muitos detalhes, muita coisa, né? Depois quem quiser ler especificamente sobre isso, tá? Mas é uma série de acontecimentos dentro do parlamento, dentro da monarquia ali, que acaba na execução do rei. E quem está na frente, quem está no poder, luta para ficar, quem não está, luta para estar. E é isso que acontece, e o Napoleão acaba assumindo, né, em função de algumas batalhas que ele vence, né, as chamadas guerras napoleônicas, ele acaba tomando aí a França e retorna a uma monarquia. Na Revolução Francesa foi instaurada uma república. Não deu muito tempo depois, voltou ao império. Aí já não um reinado, um império, né? Ele era imperador da França. Então ele acabou assumindo aí o poder em 1804, tá? Por isso que a data do livro ali está 1789, é final do século XVIII para entrar no século XIX, existem esses acontecimentos, tá, irmãos? Mas vamos dar andamento aí, não? E aí, durante esse período do século XVIII para o século XIX, nós temos a questão do avivamento inglês. Qual era a diferença da Inglaterra para a França? Por que na França teve essa revolução, a Revolução Francesa? Porque a França era
composta de uma população agrária, sem instrução, e que era, de certa forma, um Estado influenciado pela Igreja Católica. Já na Inglaterra, você tinha um avivamento partindo do Clube Santo, lá dos metodistas, onde os metodistas dão muita ênfase ao trabalho social, à santificação, ao trabalho social. Os metodistas são, em sua maioria, arminianos, creem no livre-arbítrio, vem com um outro discurso diferente de todo aquele discurso dos reformadores que eram calvinistas, que creem na predestinação. Então, eles vão operando ali na Inglaterra de uma forma em dar amparo à sociedade, à igreja em si. Lembrando que na Inglaterra sempre o Estado ele é o líder da igreja anglicana. Então, você tem aquela igreja estatal e você tem os puritanos querendo reformar essa igreja e outros já em outras igrejas, congregacional, batista, presbiteriana, tudo ali na Inglaterra, no Reino Unido. Então, o que acontece? Surgiram os metodistas, surgiu da igreja anglicana também, o John Wesley, junto com seu irmão Charles Wesley e esse George Whitefield, eles fundaram o Clube Santo e eles formaram um método de servir a Deus. Daí vem o nome metodista, tá? E o que eles faziam na pregação do evangelho? Eles eram pregadores itinerantes. O John Wesley chegou uma época da vida dele que ele era posto para fora da igreja anglicana, não permitiam mais ele pregar lá, porque ele exortava todo mundo, chegava lá, falava da vida cômoda que as pessoas tinham, a vida luxuosa, a vida de futilidade, que só iam na igreja no domingo, aquela coisa toda. Aí o que acontecia? Não pregava mais lá. Aqui você não prega mais. Muito similar a algumas coisas que a gente vê hoje. Então, o ser humano ele não muda. Se você chegar numa igreja e falar a verdade, o sujeito que devia ser proibido de pregar no púlpito é aquele que fala: aqui nessa igreja não tem isso. Esse sujeito devia ser posto para fora na hora. Se tem ser humano, tem tudo quanto é tipo de pecado na igreja. Não vai achar que não tem, porque tem. Então, o John Wesley era posto para fora, mas ele acabou também sob influência desse George Whitefield, na verdade, virando um pregador itinerante. E ele andou a Inglaterra toda pregando o evangelho. Tá? Então, não só pregando, mas desenvolvendo esse método de servir a Deus, o metodismo, onde se dava muita ênfase no social. Você tem aí outro ícone do avivamento inglês, que é o Robert Hicks, é o fundador da escola dominical. A escola dominical ela não tinha o objetivo de ensinar Bíblia, ela tinha o objetivo social, ensinar português, ensinar matemática, ensinar ciências para o povo que não tinha acesso à escola. Tá? Então, o objetivo da escola dominical era outro, tá? Não era esse que a gente tem hoje. Com o passar do tempo foi mudando. Um outro ícone aí já no século XVIII, falecendo aí no século XIX, é o John Newton. O John Newton, ele era um ex-traficante de escravo e ele se arrependeu. O John Newton ele se arrependeu dessa prática numa tempestade dentro do seu navio de escravos lá onde ele traficava, seu navio negreiro, onde ele traficava os escravos. E ele é autor do hino Amazing Grace. Talvez alguns conheçam, outros não. Toca em tudo quanto é enterro de filme. Tá? É um hino que ele escreveu e é bastante conhecido, pelo menos no restante do mundo. O brasileiro não conhece muita coisa do mundo, não. É complicado. E tem o William Wilberforce, que era uma ovelha do John Newton. John Newton foi pastor dele. O John Newton ficou cego no final da vida. Esse William Wilberforce, ele lutou muito pela abolição da escravatura na Inglaterra.
Então você começa a ver que na Inglaterra houve uma grande ação social da igreja, no sentido de lutar contra a escravatura, no sentido de tirar o povo da miséria, no sentido de dar um suporte, né, ao povo que não tinha de onde tirar. Então, na Inglaterra, não aconteceu a mesma revolta da França, embora na Europa tivesse toda a influência do iluminismo, né, igualdade, liberdade, fraternidade. A Inglaterra não sofreu tanto de maneira ruim a influência desses ideais, a ponto de criar uma anarquia, porque a igreja deu amparo ao Estado e o próprio Estado tinha uma igreja estatal. Tá? Então, é compreender que a igreja, quando ela atua, não necessariamente quando ela vira Estado, mas quando ela atua fazendo as coisas do Estado, as coisas melhoram na nação. Tá? As coisas melhoram. Tá? Evitam um mal futuro. E não foi só essa questão social, né? Uma vida de santidade foi muito enfatizada na Inglaterra. E outra coisa que foi muito enfatizada na Inglaterra foi missão. Missão para tudo quanto é lado do mundo. A irmã Mariana já mencionou um pouco de missão, mas é bom falar desse, como a gente está falando da Inglaterra em si, é bom falar desse William Carey. Esse William Carey, ele é o chamado pai das missões modernas. Quem estudou missiologia lembra, né? Agora, quem não estudou vai ouvir falar. Ele participou da fundação da Sociedade Missionária Batista. Ele fez 3 traduções aí completas da Bíblia, né? O bengalês, o sânscrito e o maratha, são 3 idiomas da Índia. A Índia, irmãos, tem para mais de 30 idiomas, tá? A Índia, ela não tem uma língua nacional em si. Ela tem uma língua governamental, mas nacional não tem, tá? Uma língua usada pelo governo, até porque tem que se relacionar com a população, mas ela tem diversos idiomas e diversos dialetos. Esse maratha aí é um idioma de Bombay, né? Da cidade ali de Bombay. Ele traduziu o Novo Testamento e algumas porções bíblicas em diversas línguas e dialetos da Índia. Ele foi missionário na Índia, sofreu demais, perdeu um filho e a mulher na Índia, tá? Por enfermidade lá. Ele acabou casando com uma outra mulher lá também. Viúva é quem morre, como diz a minha senhora. Mas ele conseguiu fundar uma universidade na Índia. Ele fez tradução o sânscrito é a língua aí dos escritos védicos, né, religiosos do hinduísmo, né, uma das línguas do hinduísmo. E ali ele traduziu esses escritos, né? Hoje, se a gente talvez virasse para a gente e falasse assim, traduz o livro dos Mormons, o crente assembleano pega na hora e fala assim, sai para lá, capeta, isso é coisa do diabo, né? Mas esse homem, ele viu de forma diferente. Como é que ele viu? Através disso, eu vou conseguir... Passou uma moto aqui. Através disso, eu vou conseguir questionar a religião do outro para o outro na língua dele. E vou conseguir falar do evangelho para ele. Porque era proibido pregar na Índia. E quem proibia pregar na Índia era a própria Inglaterra, que dominava a Índia à época. Tá? Porque isso era ruim para o comércio, tá? Das companhias das Índias Orientais. Então, ali, ele achou essa estratégia, né? Eu vou produzir os escritos religiosos também deles, e no próprio escritos religiosos deles eu sei contestar aquilo que eles creem. E assim ele foi ganhando muita alma para Cristo. Tá? Esse é o William Carey. E aí, continuando o avivamento inglês, as missões, nós temos aí alguns outros ícones, né? O Henry Martyn, que traduziu o Novo Testamento para o persa, o Adoniran Judson, um batista que trabalhou na Índia e na Birmânia, o David Livingstone, que trabalhou na África congregacional,
o James Hudson Taylor, que fundou a missão para o interior da China. Então, você vê o que a Inglaterra fez de missão. Uma ilha atingindo o mundo, simplesmente por um movimento puritanista e metodista. E dentro desse avivamento inglês foram criadas duas entidades aí que a gente conhece, e talvez algumas pessoas não saibam que são entidades cristãs. Uma foi a ACM, Associação Cristã de Moços, que tem, pelo menos eu só conheço 3 clubes no Rio de Janeiro, um aqui na Ilha, um na Lapa e um no Engenho de Dentro. Os irmãos conhecem a ACM, não? Não, pastor, não conheço não. Não? Não, não conheço não. Conheço não. Tem, lá em Canela, no Rio Grande do Sul, também tem. E lá, a ACM, ela tem uma capela que ela fornece para o pessoal fazer os enterros. Lá, as cerimônias de enterro. Então, foi fundada aí em Londres, que o objetivo era ser interdenominacional, e poder propagar o evangelho através dessa ação social em si. E aí, dentro do contexto no qual foi criada, aquela questão do combate à escravatura, fazer a sua ação social independente da religião, atingindo a todos. Isso tem um lado reverso, tá, irmão? Nem tudo é 100% bom. Os irmãos já viram um filme fictício chamado A Jornada? É um filme evangélico? Já vi que os irmãos... Não. Também não, mas a gente nunca... Vai anotando aí, então, para ver. Meu Deus. Vai anotando para ver. Esse A Jornada é um filme evangélico. Ele é um filme interessante, do sujeito que viaja no tempo. É engraçado, mas é um filme que leva à reflexão. Travou, irmãos? Travou aqui, né? Estão me ouvindo? Qual é o nome, pastor? A Jornada. A Jornada. O filme é A Jornada. E aí fala de um homem que viaja no tempo. O filme chega a ser engraçado, mas ele trata dessa questão aí do cristianismo ser socializado somente nos seus princípios e não na pregação do arrependimento do pecado para outras pessoas. A intenção da ACM era fazer esse meio social independente de religião. Isso tem um... Ih, tá travando, meu? Quê? Alguém falou? Meu tá travando. Tá travando? É a internet. Seu áudio tá ruim agora. Para todos? Começou a travar mesmo, pastor. Peraí, deixa eu ver se eu troco. Vou botar a internet do celular. Sim, para todos. E para mim também. Então, só um instante. Vou botar a internet do celular. Vamos ver o que dá. Deixa eu compartilhar aqui, senão eu não consigo acessar a área de trabalho. Só um instante, irmãos. Pastor Vladimir, essas Oi. informações tem no livro que a gente que a gente está lendo? Essas informações tem no livro que a gente está lendo, está estudando? Tem. Resumido, mas tem. Tem? Eu vou trocar a internet, deve cair uns 1 minuto, no máximo 1 minuto. Travou, não sei se o senhor está ouvindo, travou. Irmão Marcelo, ele tá trocando de internet. Vê se foi. Tá bom, obrigado, Luciene. Nada. Estão conseguindo agora ouvir? Tá ok, agora Tá melhor. Melhorou. Então, deixa eu compartilhar de novo. tá em câmera lenta, mas melhorou, né? O vídeo tá em câmera lenta. Tá. Então,
Vamos prosseguir. Então, anota aí a jornada. Anotaram? Ok. Então, essa intenção de você ajudar a pessoa independente da religião, dando ênfase no social, somente nos ensinamentos do cristianismo, e não ênfase no Salvador, isso gera um problema, tá, irmãos? Não é um problema pouco, não. Tá? Tem a criação também do Exército da Salvação. Os irmãos já devem ter visto propaganda. De vez em quando eles fazem propaganda. Muito pouco, mas fazem. Tá? Pedindo doação, essas coisas. O Exército da Salvação, a origem é metodista, né? Ele foi fundado em 1865 aí por William Booth, né, junto com a esposa, no auge da Revolução Industrial. E o Exército da Salvação, ele atua no social também, hospital, colégio, fundações, todas essas coisas, tá? Chegou no Brasil em 1922. Então, são duas entidades cristãs que são oriundas desse movimento social, desse avivamento na Inglaterra, tá? Agora não estou conseguindo. Ah, foi. E agora nós vamos para os Estados Unidos, irmãos. A nossa irmã Ariana falou sobre o grande despertamento, primeiro avivamento nos Estados Unidos, né, lá com Jonathan Edwards, né, que foi século XVII, século XVIII. Agora a gente pega o segundo despertamento, que é segunda metade do século XVIII para século XIX. Qual é a diferença principal entre esses dois avivamentos? Entre esses dois despertamentos? O primeiro é calvinista, o segundo é arminiano. Mas como assim o avivamento calvinista é um avivamento arminiano? Como é que é o avivamento calvinista? Deus faz as coisas. O homem não faz nada. É Deus que vai lá, visita o sujeito, quebranta, né, convence e leva o homem ao arrependimento. Então, não há por parte do pregador ação alguma que ele possa fazer para que ocorra um avivamento. Tá? Esse era o raciocínio até então. O segundo avivamento, ele é dividido. Ele tem o mesmo raciocínio do primeiro por parte de alguns e tem um raciocínio diferente por parte de outros, onde as pessoas começam a achar que elas podem produzir avivamento de si mesmas. E aí começa aquele negócio do convite para aceitar Jesus. Aí você agora conhece de onde vem o apelo que você faz no final do culto na sua igreja para a pessoa vir na frente e aceitar Jesus. É do segundo despertamento, do segundo avivamento, onde se ficava insistindo para a pessoa ir lá na frente e aceitar Jesus, pressionando a pessoa e no final não tinha conversão real alguma igual aos dias de hoje. Eu tenho ficado um pouco avesso a apelo, tá, irmão? Porque eu não vejo ninguém aceitar Jesus através do apelo de maneira real. Depois você vai ver a vida da pessoa, não já depois do convite, não tem contrição. Tá? Mas esse segundo grande despertamento, a principal característica é essa. Não que esse segundo despertamento foi só assim, né? O avivamento produzido pelo homem, não pelo Espírito Santo. Né? Teve avivamento também produzido pelo Espírito Santo. Né? Mas esse teve por característica uma ação do homem achando que ele podia produzir avivamento. Esse segundo avivamento é chamado avivamento de fronteira, lembrando que os Estados Unidos ele só ficava nas 13 colônias, só a leste de onde é o país dos Estados Unidos hoje. E eles começaram a entrar para o interior, onde tinham tribos indígenas. Lembro daqueles filmes velhos de exército lutando contra índio, irmãos? Isso é coisa minha do irmão Marcelo, acho. A irmã Eliane também. Acho que o resto... Eu lembro. Só a gente lembra, irmã. Ninguém conhece isso. E a Rosane também conhece. Ela quer ser garotinha, ela está fazendo curso para a Elza Soares, mas ela lembra também. Então, o que acontece, irmão? Esses tempo não, pastor. 29 anos. Mas o irmão lembra que isso aí é aqueles índios tudo a cavalo contra os homens do exército lá. Então, isso retrata esse período dos Estados Unidos. E aí a igreja foi junto com o exército para dentro dos Estados Unidos.
e começou a fazer reuniões de acampamento, ou seja, grandes lonas, várias pessoas acampadas ali ao redor daquela lona, faziam tipo uma cruzada durante a semana toda, se convidava pregadores de várias denominações, e ali o pregador, né, levava a mensagem e as pessoas iam aceitando a Jesus ali, né? Pastor Vladimir, era chamada cruzada evangelística, não? Era a mesma coisa? Hoje a gente chama de cruzada, mas são Cruzada evangelística. vamos dizer que as cruzadas tiveram origem nessas reuniões de acampamento. Isso. Tá? No Não período... se fala mais, né? Quando eu aceitei Jesus, falava de cruzada. Hoje não tem mais isso, né? Hoje não. Descruzado, descruzado. Descruzar, né? Mas é porque também o mundo muda. E aí as situações vão mudando. Essas reuniões começaram a surgir porque eles foram para dentro dos Estados Unidos e não tinha igreja. Eles começaram a povoar aquelas terras indígenas e fazer essas reuniões e fundar igrejas, né, para o interior dos Estados Unidos. Paralelamente, também tinha um ativismo social contra a escravatura e abolicionismo nos Estados Unidos, ou seja, a igreja fazendo um papel social, combatendo a escravatura e pedindo a abolição dos escravos e também combatendo o alcoolismo, uma série de coisas. Tinha tráfico um pouco antes, né, quando teve a independência, tinha a questão do tráfico do rum, né? Então, isso foi muito combatido pelas igrejas, né? Um ativismo social muito grande, juntamente com essa expansão para o interior dos Estados Unidos, a igreja expandindo junto com o exército. Tá? Daí por isso que o nome é Avivamento de Fronteira. Esse segundo despertamento também tem esse nome. Esse despertamento, ele se deu ali no Colégio Yale, através do Timothy Dwight, que era neto do Jonathan Edwards. Numa das pregações desse Timothy Dwight, no Colégio Yale, o Lyman Baker se converteu e aí fundou a Sociedade Bíblica Americana. Hoje nós temos a Sociedade Bíblica do Brasil. Aqui tem Sociedade Bíblica para tudo quanto é lugar do mundo. Tá? E aí os nomes aí embaixo de grande destaque desse período é o Charles Grandson Finney, Lyman Baker, Barton Stone, Peter Cartwright, Asael Nettleton, James Finney e William Miller. Esse Peter Cartwright ele tem um detalhe que o pessoal, pelo menos eu ouvi um professor falar isso, né? Que o que acontece, ele estava pregando, era tipo numa tenda, numa lona, as pessoas vinham, certo, para o culto, e ele estava ali trazendo a sua mensagem. O que acontecia num culto ou outro? Alguém começava a perturbar no meio do culto e atrapalhar a mensagem. Sabe aquele sujeito que começa a falar no meio do culto, começa a perturbar? Geralmente a criança faz isso quando o adulto deixa também, começa a atrapalhar a mensagem. Quando o adulto atrapalhava a mensagem, o que ele fazia? Ele parava a mensagem que ele estava pregando, tirava o paletó, descia e ia lá no sujeito, esmurrava o sujeito, voltava, botava o paletó e voltava a pregar. Esse Cartwright fazia isso. Tá? Mas foi um evangelista. Levou a palavra de Deus. Às vezes a gente condena, né, irmão, esse tipo de atitude. Mas você imagina você no meio dos índios, né, um povo de fronteira, de selvageria, você vai fazer o que ali? Como é que você contém? São questões, porque é um cristianismo que a gente não vive. A gente tem tudo certinho, tem a nossa igreja, tudo bonitinho, tem polícia, tem não sei o quê, tá tudo certinho. Tem lei, tem um país, tem essa coisa toda. Mas quem vive numa terra sem lei, como é que funciona? Então são coisas que a gente não vivencia, e aí quando a gente não vivencia, fica complicado falar se está certo ou está errado, mas que é engraçado né? Porque tem hora que dá vontade de descer do púlpito e esmurrar um ou outro, sim. Mas
são coisas que a gente não vivencia no dia de hoje. Tá? E esse primeiro nome aí, o Charles Grandison Finney, ele é o sujeito que traz essa questão do promover o avivamento. Irmãos, os irmãos já viram esses pregadores? Hoje, graças a Deus, eu não tenho visto muito não, mas já viram esses pregadores que ficam: vem cá na frente, nós vamos orar para você ser batizado com o Espírito Santo, nós vamos orar para isso. Os irmãos já viram isso, irmãos? Com certeza. Já, Já, pastor, já. já. É uma forçação de barra enorme. Muitas vezes. A origem dessa forçação de barra é desse Charles Grandison Finney. Entendeu? Foi ele que começou a fazer isso. E ele falava que ele produzia o avivamento. Usando a técnica certa, no momento certo, ele conseguia avivar qualquer um, qualquer povo, qualquer multidão. Então, os irmãos veem que certas práticas, Deus nunca precisou forçar ninguém a ser batizado com o Espírito Santo, né? Nunca precisou forçar ninguém a ser batizado com o Espírito Santo. Mas certas práticas que a gente tem hoje têm origem, certo? Não vem do nada. O que a gente faz hoje não vem do nada, né? Já esse Azael Nettleton, ele era um sujeito que ele fazia essas reuniões de acampamento, mas ele chamava os pastores locais para poder estar trabalhando com ele, e quando alguém se convertia, ele tinha o apoio dos pastores locais para fazer o discipulado. Não era igual o Finney, Charles Finney. Charles Finney trabalhava na região de Nova York, e foi uma região que foi um fracasso em termos de cristianismo. Mas ele fez grandes avivamentos lá, ou seja, era tudo superficial, tudo falso. Tá? Já esse Azael Nettleton, ele teve grande êxito no método de trabalho dele, e ele não era muito a favor do Finney, não. E a outra figura aí que é bom falar é esse William Miller. Os irmãos já ouviram falar em Adventistas do Sétimo Dia. Os Adventistas vêm do movimento millerita, que quem foi o idealizador foi esse William Miller. Eu não sei se os irmãos conhecem a história da Igreja Adventista, né, onde eles marcaram uma data para a volta de Jesus. Na verdade, quem marcou foi esse William Miller. Não voltou, marcou outra data e não voltou de novo. E aí, ele era batista, tá, William Miller? Conheço sim, pastor. Então, e aí, por fim, ele, na verdade, ele em si não foi adventista, mas os seus seguidores foi quem fundaram a Igreja Adventista em si, né? E quando é que como a gente resolve um erro teológico? Através de uma visão. Aí, um fulano lá, que eu não lembro o nome, teve uma visão, e aí via que Jesus voltou, mas voltou espiritual, e está no santuário celestial, está escrito lá em Hebreus, e de lá ele fica fazendo um juízo investigativo